começa com uma viagem de tirar o fôlego. A partir de hoje, você acompanha uma série especial produzida pela BBC numa das maravilhas naturais do nosso planeta, a Grande Barreira de Corais. Ela é tão grande, mas tão grande, que pode ser vista do espaço. É um espetáculo. A Grande Barreira fica bem aqui, olha, na costa leste da Austrália, e é uma das principais atrações turísticas do país. Então, que tal a gente mergulhar nesse mundo mágico e espetacular, que além de abrigar centenas de tipos de corais, é a casa de milhares de espécies de peixes. Olha só que incrível. Então, você segura aí, prende a respiração, porque a partir de agora você vai descobrir como é a vida na Grande Barreira de Corais. Ao largo da costa leste da Austrália, a 200 quilômetros mar adentro, uma linha de arrebentação aparece. Abaixo da superfície, criando essas ondas, está o ambiente marinho mais incrível da Terra, uma das 7 maravilhas naturais do mundo, a Grande Barreira de Corais da Austrália. Ela é a maior estrutura viva do planeta e é formada por quase 3.000 recifes diferentes. A vida aqui vai muito além dos corais, mas eles são as estrelas do lugar. Os recifes de corais vivem nas águas claras e muito iluminadas dos trópicos. Eles cobrem menos de 1% dos oceanos do mundo, mas são lugares tão especiais que contêm 1/4 de toda a vida marinha conhecida. A Grande Barreira de Corais é de longe o maior deles. O grande número de criaturas que vive aqui faz o Recife ser tão agitado como uma cidade com um ritmo que parece uma constante hora do rush. Agora imagine que toda essa atividade se estende por mais de 2.000 quilômetros, uma distância maior do que de São Paulo a Salvador. É difícil acreditar que uma estrutura tão grande e sólida como esta nem sempre esteve aqui. Mas, comparado ao resto da Austrália, este Recife é muito jovem. Se pudéssemos voltar 20.000 anos em um segundo, veríamos um lugar bem diferente, que nem ficava embaixo d'água. Ele era coberto por florestas, uma terra cheia de animais das planícies australianas. O povo aborígene também teria vivido aqui, caçando animais selvagens em áreas que agora estão embaixo d'água. No final da última era do gelo, o gelo nos polos derreteu e o nível do mar subiu em todo o mundo, inundando esta área. E isso aconteceu há apenas 10.000 anos. À medida que o mar foi subindo, os corais começaram a crescer nas franjas rochosas da plataforma continental, criando a Grande Barreira de Corais que vemos hoje. Estas águas tropicais rasas são claras e quentes, condições perfeitas para os corais crescerem. A Grande Barreira de Corais é tão grande que pode ser vista do espaço. Um grande feito, considerando o tamanho das criaturas que a formam. Esta estrutura imensa é formada por animais minúsculos chamados pólipos. Cada pólipo é como uma pequena água viva de cabeça para baixo, apoiado numa estrutura que parece uma xícara de pedra. Eles vivem juntos em colônias como torres submarinas e respondem ao toque, à temperatura, às correntes e aos ciclos do Sol e da Lua. Seus movimentos minúsculos se combinam para dar a cada colônia um ritmo próprio. Mas os pólipos não formam um recife sozinhos. Eles precisam de parceiros que são ainda menores. Nos tentáculos de cada pólipo estão milhões de pequenos pontos marrons. Cada um desses pontinhos é uma planta microscópica, que transforma a luz solar em alimento e energia para os corais. Uma parceria quase milagrosa que permite que os corais transformem os minerais da água em calcário, construindo seus esqueletos, e é assim que cada colônia cresce. Se observássemos um recife por muitos anos, veríamos uma verdadeira metrópole marinha que cresce sempre. Sua arquitetura intrincada oferece casa para milhares de criaturas. Claro que os animais mais populares por aqui são os peixes. Há comedores de corais, comedores de plantas, comedores de plâncton
caçadores e caçados. Estas sardas são predadoras que caçam em bandos. Aqui elas parecem cuidar da própria vida, mas no minuto seguinte elas estão assustando as suas presas. Quando trabalham juntas assim, criam muita confusão. Mas elas logo vão embora e os peixes coloridos do Recife podem se juntar novamente para comer. Logo ali na frente, os peixes pequenos não podem baixar a guarda. Eles brilham como 1000 pequenos espelhos e rodopiam para confundir os predadores. É a sua única defesa contra ele, o tubarão maco. Eles são extremamente rápidos e precisam mesmo de toda a sua velocidade e agilidade contra este cardume fantasmagórico que aparece num momento e some no outro. Apesar dos perigos, os peixes pequenos têm que se arriscar, deixando a proteção do Recife para se alimentar. E talvez nenhum seja mais ousado do que este pequeno budião. A garoupa gigante tem milhares de vezes o seu tamanho e é um predador agressivo e territorial, sem contar que tem uma das maiores bocas de todo o Recife. Mas isso não impede o budião de se aproximar. O que ele vai fazer? Parece quase suicida. Ele está se alimentando de pequenos parasitas e é por isso que a garoupa permite que ele entre. Mas o budião tem que vibrar sempre as suas barbatanas dentro da boca da garoupa, só para lembrá-la de não engolir. Um único budião pode comer 1.200 parasitas em um dia. E ele não é muito exigente sobre onde encontrá-los. Sem essa descontaminação, a garoupa rapidamente ficaria infestada de parasitas. Os muitos peixes que vivem aqui criam um espetáculo visual que está sempre mudando. Mas existe um peixe que não muda só o visual. Ele altera a própria estrutura do Recife. É o peixe papagaio gigante, que pode chegar ao tamanho de uma pequena ovelha. Ele tem uma boca dura e músculos fortes na mandíbula que funcionam como um alicate. Pode parecer um exagero para uma dieta que tem apenas algas e corais, mas a única maneira de chegar até eles é despedaçando a rocha de coral. Um segundo conjunto de dentes internos, em seguida, moe o coral em uma pasta fina. Um único peixe desses pode mastigar até 5 toneladas de coral por ano, que eles devolvem ao Recife como areia. Parece muito? Essa remodelação do Recife causada pelo peixe papagaio gigante não é nada comparado ao efeito do oceano. Grandes ondas vindas do Pacífico chicoteiam os corais constantemente, e essa ação contínua da água que bate nos recifes quebra o coral em escombros. As ondas e as correntes movem os escombros e a areia, formando belas ilhas de coral. Algumas vêm e vão em questão de dias. Outras crescem e duram anos, porque as plantas criam ali suas raízes e as protegem dos elementos. Hoje é raro encontrar uma ilha livre de predadores humanos, mas esta é uma das melhores, a Ilha Rain. Ela é o lar de milhares de aves. Aqui existem 84 espécies delas. E esse é também um terreno fértil para as tartarugas verdes. Após terem acasalado no mar, milhares de fêmeas vão até a praia para colocar seus ovos. O recorde é de 26.000 tartarugas em uma única noite. Elas transformam a remota ilha deserta em um frenesi de atividade noturna. Ventos e ondas criaram uma ilha que, por enquanto, consegue abrigar esse espetáculo incrível. Mas a ilha muda a cada ano, a cada estação. Assim como o Recife, que nunca permanece o mesmo por muito tempo. Na semana que vem,
A gente vai ver o que acontece no Recife quando a noite cai. Personagens estranhos, predadores escondidos e um espetáculo que só acontece em algumas noites do ano. Dá uma paz, né, de ver essas imagens. Olha, eu sou mergulhadora e eu posso dizer que é uma das sensações mais deliciosas da vida. Parece que a gente está ali voando. Olha, eu recomendo, hein? Bom, a barreira de corais da Austrália eu ainda não conheço pessoalmente, mas morro de vontade de ir para lá. Mas a gente acabou de conhecer junto aqui, né, no Como Será. E para contar mais algumas curiosidades sobre esse mundo submarino, a gente convidou a coordenadora do projeto Coral ao Vivo, Débora Pires. Bem-vinda, Débora. Obrigada. Vimos aí tantos corais, né? Coral é um animal? Coral é um animal. Muita gente confunde o coral com pedra, ou é um mineral, ou é um vegetal. Uma planta que parece, né? Por acaso até eles são pertencentes a uma classe de animais chamada Anthozoa. Anto quer dizer planta e zoa quer dizer bicho, como se fosse um animal planta, porque parece uma flor, né? As anêmonas. Existe até um gênero de flores que são as anêmonas. Então eles são muito parecidos com flores, mas na verdade são animais. É muito lindo, né? Você falou de coral de fogo, né? Certo. Todo mundo vê um coral e acha maravilhoso, porque e quer colocar a mão e quer pegar. Primeiro que não pode, porque senão você está danificando, né, um ser vivo. E também pode machucar, como coral de fogo, não? Exatamente. Todo o quiridário, que é o grupo que pertence aos corais, eles possuem uma célula urticante. É uma célula que consegue penetrar como se fosse uma microinjeçãozinha e que vai uma gotinha de toxina, que é, por exemplo, a água-viva quando queima. E o coral de fogo também possui isso. Alguns corais possuem, mas não tem tanta, dependendo da pessoa se é mais sensível ou não, ele queima mais ou queima menos. E o coral, às vezes, como ele é duro, você já deve ter visto, assim, é carbonato de cálcio, às vezes se você toca alguma coisa, você pode fazer um leve machucadinho, e aí sim essa substância entra e aí chega a fazer uma queimadura. Bom, a gente viu a grande barreira de corais na Austrália, lindíssima e tal. Aqui no Brasil, a gente tem alguma coisa parecida? Os nossos corais são parecidos com os de lá? Não são parecidos com os de lá. Existem 400 espécies de corais formadores dos recifes na Austrália. No Brasil, para você ver a diferença, são 16 espécies apenas de corais verdadeiros formando os nossos recifes. A gente tem mais 5 espécies de corais de fogo, 17 de octocorais e mais 3 espécies de corais negros. Então essa seria 41 espécies de corais, assim, lá do censo, assim, de uma maneira geral, no Brasil. Na nossa costa de 8.500 quilômetros, onde se concentra mais o coral? Bom, no sul da Bahia. O sul da Bahia abriga os recifes mais diversos e os maiores recifes do Brasil e do Atlântico Sul, não só do Brasil, né? Como você pode reparar, os recifes eles estão sempre do lado direito dos continentes. A Grande Barreira, por exemplo, está do lado direito, porque são as correntes quentes. Então, a gente pensando aqui no Atlântico Sul, o Brasil é o que tem os recifes. Na costa da África, por exemplo, não tem recifes, como tem aqui no Brasil, assim como a gente pensando na América do Sul, por exemplo, na costa oeste também não tem recife por causa da água física. É lindo, esse mundão é lindo. É lindo. Bom, você vai continuar ligado aqui com a gente no Como Será, porque a gente vai ter semana que vem ainda mais histórias para contar a vida na Grande Barreira. Muito obrigada, Débora, por sua presença aqui, viu? Obrigada a vocês. Mundão grande!